Que tipo de leitura esse meu aluno vai estar fazendo ao ler com toda essa informação agregada? Né? Será que vai ser uma leitura, vai ser a mesma leitura de quem pega o livro empoeirado e vai ler? Ou será que ele vai ter uma interpretação diferente? A hipótese é que existe uma interpretação diferente, que vai haver uma interpretação mais rica, tá certo? Mas eu não tinha como fazer isso. Então, o trabalho que eu trago hoje, na realidade, é o resultado de uma primeira experiência. Diferente do professor Hermelina, que trabalha com Osman Lins, eu trabalho com 160 textos, que é todo o corpus das emendas das disciplinas que eu trabalho. Então, são 160 poesias, contos, novelas e romances. Esse projeto foi inicialmente planejado, bom, isso aí eu já contei, né? É a minha preocupação de facilitar a vida do leitor. Mas depois que eu comecei a facilitar a vida do meu leitor, começou a surgir a questão da interpretação. Como é que vai ser feita essa interpretação por esse aluno que vai ser utilizado em todas essas ferramentas? Aí os motivos para a empreitada: agilizar a leitura do corpus das disciplinas, evitar erros grosseiros no dicionário, permitir o aumento do corpus das disciplinas e combater o desestímulo peculiar desse tipo de leitura. Então, isso aí é o que me impulsiona a fazer todo esse trabalho de construir essas ferramentas e disponibilizar para os meus alunos. Os textos são todos os textos que participavam das emendas das disciplinas que eu ensinava, desde que os autores fossem mortos até 1935, tá certo? Não tem nada lúgubre aqui não, é somente uma questão de que a questão de direitos autorais. Se o autor morreu depois de 1935, ou seja, menos de 70 anos, eu não tenho direito de colocar isso na rede, nem tenho direito de divulgar isso em CD-ROM. Então, eu estou trabalhando nesse projeto exclusivamente com autores que morreram até 1935. O primeiro experimento eu fiz com a peça shakespeariana Hamlet, pode passar, e o material é voluntário. Eu tive 3 grupos de 7 alunos do mesmo nível de inglês, que eu chamei de Sample 1, Sample 2 e Sample 3. 3 CD-ROMs com ajudas diferentes. Então, eu tinha um CD-ROM que tinha somente o texto. Eu tinha um segundo CD-ROM que tinha o texto e o glossário. E eu tinha um terceiro CD-ROM que tinha texto, glossário, dados biográficos, bibliográficos, sócio-históricos, interpretações canônicas, trechos de filme, músicas, imagens e hotkeys explanatórios. São aquelas teclinhas sublinhadas que aparecem explicações para o texto, tá certo? Um manual de instrução, eu criei um manualzinho de instrução para os alunos que fossem participar do experimento, né? E uma cartela para marcação de tempo de leitura. Foi aplicado o teste para esse grupo que eu falei, os voluntários foram informados que eles tinham até 3 dias para fazer a leitura total do texto, né? Mas sempre marcando na cartelinha quantos minutos ele deu por vez, para que pudéssemos no final cronometrar, saber o tempo que foi usado para cada leitura. E pedimos também informamos que no final eles preencheriam um formulário. Mas na realidade foi um teste, tá certo? O teste era composto, era dividido em 3 partes. A primeira era composta de uma questão de 5 questões de interpretação de dados intrínsecos ao texto. A segunda parte eram 5 outras questões de interpretação de aspectos extrínsecos ao texto. E a terceira, eles deveriam desenhar uma árvore invertida e hierarquizada, ligando aspectos importantes do texto. Aquele tipo de árvorezinha que se faz na gramática. Resultado, o tempo gasto em média. Então, os alunos que tiveram só o texto gastaram 350 minutos em média para ler o Hamlet. Os alunos que tinham texto e glossário gastaram 238 minutos, em média também. E quem teve toda essa parafernália de ferramentas e links, inclusive ligada à internet, esses links que eu coloquei levam a outros links, tá certo? Então eles levaram 460 minutos. Sobre os aspectos intrínsecos ao texto, o resultado foi: quem leu só o texto teve 29 pontos. Quem leu o texto e vocabulário conseguiu 33 pontos. E quem teve todas as ferramentas conseguiu também 33 pontos. As questões sobre problemas extrínsecos ao texto, quem tinha só o texto conseguiu 18 pontos. Quem tinha texto e glossário, 23 pontos. E quem tinha toda a parafernália, conseguiu 30 pontos. A árvore invertida, o Sample 1 e o Sample 2 conseguiram... as árvores eram muito parecidas. Muito simples, mostravam somente as coisas inerentes ao texto e eram muito parecidas, tá certo? Já os alunos do Sample 3 faziam árvores realmente mais robustas, tá certo? Só que eles misturavam dados biográficos, dados editoriais, dados socio-históricos, socioeconômicos. Então
Na realidade, a gente nota que é uma leitura muito mais problematizada. Não é que eles tenham perdido o norte, eles sabiam o que era o Hamlet, sabiam qual era o problema do Hamlet, mas eles agregavam toda aquela leitura extra que eles fizeram percorrendo os diversos limites. A conclusão é isso que eu estou falando agora, não houve nenhuma novidade, é isso mesmo que se espera, que você quando lê com essa diversidade de ferramentas, você vai perder mais tempo, mas você vai ter uma leitura muito mais profícua, muito mais rica, né? E deixa para o professor a decisão. Se você quer ler mais texto no semestre, não ofereça essa possibilidade. Ofereça a do 2, que você tem só o glossário e o texto. Mas se você quer fazer uma leitura mais profunda e mais diversificada de alguma obra, parta para a leitura do Sample 3, que tem toda a disponibilidade de ferramentas para eles navegarem e tirarem outras conclusões. Ainda fica a questão que é a outra vertente da pesquisa, quanto à questão de interpretação, tá certo? Eu ainda não fiz uma pesquisa sobre a interpretação dessas leituras com toda essa parafernália de ferramentas. Isso aí é um passo que eu estou esperando o CNPq ser mais generoso comigo, disponibilizar mais alguma grana e mais alguns bolsistas. Mas vou fazer no futuro, sim. Muito obrigado.